Pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre pirâmides, que é a atividade 8 do caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2. Quando a gente fala em pirâmide, eu acho que vem já uma imagem na cabeça de todo mundo do que é uma pirâmide, mas só para não ter dúvidas, eu trouxe aqui alguns desenhos de pirâmides para a gente conversar um pouquinho antes de passar para a atividade, tá? Então, a pirâmide é como essa figura. Ela tem que ter necessariamente uma pontinha em cima. Ela tem que ter esse vértice em cima, essa pontinha. E embaixo, uma forma geométrica plana, com lados retos, tá? Se embaixo for redondo, é muito parecido com uma pirâmide, mas aí a gente chama de cone, tá bom? Então, para ser pirâmide, embaixo tem que ser uma base reta, com lados retos. Claro, a pirâmide, olhando esse desenho, ela poderia, por exemplo, estar virada de lado. Não ia deixar de ser uma pirâmide se ela tivesse de lado, mas ia ter aquela pontinha e a base reta, tá bom? E aí, nessa pirâmide, a gente tem alguns nomes que são muito importantes a gente saber e que a gente vai precisar na hora de fazer a atividade, tá? Primeiro, ele fala em face. Na verdade, estou indo de baixo para cima. As faces, a face ali é o que está pintado de amarelo, mas não só essa, né? Tem mais faces. Todas as partes retinhas, assim, planas, da figura, da pirâmide, nesse caso, são as faces. A base é uma face. E aí as partes laterais também são faces. Nesse caso dessa pirâmide, ela tem a face, que é a base, e laterais, ela tem uma, duas, três, quatro. Então, dá 5 ao todo, né? As 4 que estão em volta e a base, dá 5 faces. Tá? Só uma observação antes de continuar. Essa pirâmide tem a base quadrada. Se vocês olharem embaixo, a base dela é um quadrado. Mas não precisa ser necessariamente um quadrado. A gente vai ver outras pirâmides depois. Pode ser um triângulo, pode ser uma figura com 5 lados, que é um pentágono, tá? Não tem um número fixo, pode ter quantos lados for, tá? E as faces laterais são sempre triângulos. Nas pirâmides, as faces laterais são sempre triângulos. A base pode ter formas diferentes, tá bom? Muito bem. A aresta são aquelas linhas, quando duas faces se encontram, formam uma linha que a gente chama de aresta. Ali tem uma aresta que está de vermelho, mas todas as outras linhas pretas e aquelas que estão pontilhadas, porque estão por trás, também são arestas, tá? Quantas arestas nós temos aqui? Vamos tentar contar? Eu vou ir pintando para ficar mais fácil, para não confundir. Ó, aqui eu tenho uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, nessa figura, a gente viu que tem 5 faces, 8 arestas, e por fim, a gente tem os vértices. O que são os vértices? Quando as arestas se encontram, elas formam um pontinho. Esse pontinho, esses cantinhos, a gente chama de vértice. Quantos vértices nós temos aqui? Vamos contar também? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá bom? A atividade que vocês vão fazer na apostila é basicamente isso, contar as faces, contar as arestas, contar os vértices. Então, é muito importante que vocês tenham entendido o que é cada uma dessas coisas. E eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, lá no caderno de vocês, coloquem lá, pirâmide, façam o desenho, coloquem o nomezinho de cada coisa, que nem esse exemplo aqui, porque aí vocês vão memorizando. Certo? E na hora da atividade, vocês podem fazer que nem eu, podem ir pintando e marcando para não confundir, ok? Aqui eu tenho, ó, mais algumas pirâmides. Lembram que eu falei que a base pode ter formatos diferentes?
essa roxinha, a base é um triângulo. Na amarela, a base é um quadrado. E na verde, tem quantos lados essa figura aqui da base? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma pirâmide de base pentagonal, porque tem 5 lados na base, certo? E essa, então, é a atividade que vocês têm lá no caderno Trilhas de Aprendizagens. As atividades são das páginas 109 e 110. E aí, vocês têm que completar a tabela e contando, que nem a gente contou lá no exemplo. Ó, nessa primeira coluna, a gente tem uma pirâmide de base triangular. Já está dizendo que a base é um triângulo. Na segunda, não tem o nome. Vocês vão ter que ver a base dela. Que figura é aqui na base dela? Ó, que figura nós temos? Quantos lados tem? E aí, colocar o nome, ok? As que não tem nome, vocês colocam. Na primeira linha que tem que preencher, nome do polígono da base. É isso. Ó, esse aqui, esse primeiro, já está dizendo no nome, a gente olha aqui e vê que é um triângulo. Então, o nome do polígono da base, triângulo. O que tem 5 lados, que nem esse aqui, ó, que diz que é pentagonal, o nome do polígono vai ser pentágono, ok? Número de lados do polígono da base. Quantos lados tem aqui na base da primeira, que é um triângulo? Quantos lados tem o triângulo? 3, não é? Então, bota ali o 3. Nessa aqui do pentágono, quantos lados tem o pentágono? Conta ali e coloca aqui quantos lados são. Número de faces da pirâmide. Lembra o que é as faces? Aquela parte plana. Então, vão contando. Não esqueçam de contar todos os lados e a base para ter um número total de faces. Número de arestas. São as linhas, os risquinhos. Pode ir passando o lápis em cima e contando. Não esqueçam de contar aqueles que estão por trás também. E, por fim, número de vértices, que são os pontinhos, os cantinhos, tá bom? Essa última coluna, a ideia é que a gente faça uma generalização, pensando assim num número qualquer de lados, como é que ia ficar. Comparando com as respostas anteriores, tentar chegar numa forma geral de descobrir quantas faces, quantas arestas, é um pouquinho mais difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês tentem, mesmo sendo um pouquinho mais difícil. E semana que vem, eu vou mandar um vídeo resolvendo com vocês. Não vou resolver agora junto, porque eu acho que é importante vocês pensarem sozinhos primeiro, tentar. E aí depois eu resolvo com vocês para tirar as dúvidas, tá bom? E aí depois tem umas perguntinhas também, olhando lá na tabela que vocês preencheram, que vocês tentem achar uma relação com o número de lados do polígono da base e o número de faces. Será que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Olhando na tabela, vocês vão conseguir enxergar relações interessantes, tá bom? E aí depois tem a B e a C também, que seguem nessa linha, certo? Bons estudos para vocês, mandem as perguntas, mandem as respostas, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.